Esse bolero, te quero, te quero. Nós sabemos o seguinte, que a partir de uma determinada idade, independente da pessoa ter ou não fatores de risco, o coração sofre um processo natural de envelhecimento. E isso torna ele diferente do coração de um jovem. Acrescendo-se doenças que ele possa ter, a resposta que nós vamos obter com o tratamento desse idoso cardiopata é, de modo geral, diferente do cardiopata jovem. De modo que, não só na área da cardiologia, como em outras especialidades, cada vez mais colegas, como na neurologia, por conta das demências e de outras doenças, também existe um foco diferenciado para o idoso. E nós, então, não somos geriatras, em que pese que, dada a inter-relação entre as moléstias, nós somos obrigados a ter um conhecimento maior de clínica geral, digamos assim, de medicina interna. Vamos considerar uma pessoa que não seja hipertensa, diabética, ou mesmo que o seja mais recentemente. O coração começa a envelhecer de muitas formas. Nós temos o movimento de sístole, né, que é a contração do coração com a expulsão do sangue, e o movimento de relaxamento, que é a diástole, onde ele enche. De modo geral, o coração envelhece e começa a ter alterações nesse relaxamento. De modo que nós temos acompanhado pessoas que vão envelhecendo, podem até apresentar um quadro de insuficiência cardíaca, em que o tamanho do coração está preservado, a força do coração está preservada, mas o relaxamento é deficitário. Também as válvulas sofrem pequenas degenerações, desde a sua base, da sua estrutura, degenerações que têm uma relação com o processo de aterosclerose, não é? Sem dúvida nenhuma. Num percentual muito baixo, eventualmente, essas degenerações, particularmente da válvula aórtica, podem se tornar significativas, a ponto de ser necessário uma intervenção cirúrgica, ou mais modernamente até pela troca da válvula por catéter. Então as artérias vão se endurecendo, a elasticidade, assim como a pele nossa, a elasticidade vai se perdendo e a pressão tende a subir. Então o que nós costumamos ver no idoso em consequência, por exemplo, são aquelas pressões em que a máxima, que é a pressão sistólica, atinge um nível muito alto, né, 180, que o povo costuma dizer 18, né? Em vez da mínima acompanhar 18 por 12, ou 180 por 120, fica 180 por 70, o que nos traz uma dificuldade enorme para o tratamento, né? Inclusive também da relação de medicamentos com o coração, da forma como atuam, né? Que é o que nós chamamos de polifarmácia, né? E a interação que os medicamentos têm um com o outro. A maior parte das vezes nociva, muitas vezes. Agora, tem situações que é impossível diminuir o número de medicamentos, né? A pessoa tem muitas comorbidades, né? Então, é mais complicado, principalmente se ele tiver algum processo demencial, uma depressão associada, for diabético, hipertenso, coronariano, começa a ficar bastante difícil, não é? Mas, por isso, é mais uma das coisas pelas quais nós, assim, eu defendo a questão da neurogeriatria, da cardiogeriatria, porque nós costumamos estar bem atentos a esse processo, mas temos que difundir, inclusive entre o leigo.
O que nós devemos ter conosco é sempre uma mentalidade preventiva. Seja com ginecologista ou urologista, alguém deve nos examinar, nos orientar ou procurarmos um clínico, um internista, para fazer não digo um check-up, mas exames, um bom exame clínico para descartar a possibilidade de ter hipertensão arterial. E tem alguns fatores de risco para um envelhecimento inadequado ou para a doença cardíaca que nós podemos remover, né? Mudando o estilo de vida, que o Dr. Nabil adora falar sobre o esporte, né? Então, colocar uma atividade física na nossa vida, não necessariamente uma academia, mas caminhar, sermos mais ativos, né? Melhorar a nossa alimentação, tratarmos doenças que existam, como diabetes, como colesterol elevado, quem é fumante, parar de fumar. Então, tem uma série de medidas que exigem, assim, que podem nos propiciar um bom envelhecimento. Tudo depende também de outros fatores, né? Fatores socioculturais, fatores econômicos e a bagagem genética de cada um, que nós não podemos interferir sobre isso, né? Mas tem alguns casos que se observam em que a genética não falha.